Para a gente interessa bastante a parceria com o ComKids, que desenvolve-se há mais de 10 anos. A gente acredita muito que esse espaço ajuda a pensar novas plataformas, ajuda a pensar novos conceitos, novas ideias para trabalhar a infância de uma forma mais contemporânea, com pessoas que estão interessadas em investigar novas linguagens, em investigar novos formatos. El niño no diferencia forma y contenido. Y perdónenme, muchos de ustedes, en mi país, el tipo más poderoso de la televisión es gerente de contenidos. Yo me quiero morir, porque sin forma no hay contenido. Y la revolución de las vanguardias del siglo XX fue formal, rompiendo el cuadro, cajeando, mostrando los sueños, mirando todos los puntos, el cubismo, el dadaísmo gritando con letras adentro del cuadro, hizo sus nuevos contenidos. El formato, sin formato no hay pueblo, no hay comprensión, no hay comunicación. Forma, contenido, es una sola cosa. Luchamos 2 siglos por eso y ahora han vuelto los canales a hablar del triunfo del contenido, la escuela a hablar del triunfo de la currícula, que es contenido, cuando los chicos se enamoran de lo redondo, lo cuadrado, los hilitos, la formita, la letra de la madre. Las formas son visuales, somos hombres de la palabra, pero también de lo visual. El que olvidó la forma, la estructura en lo visual está perdido en un trabajo con niños, porque el niño chupa la forma porque la forma le ofrece el contenido. Uma temporada inteira de Amigãozão significa produzir 52 episódios de 11 minutos. Para vocês terem uma ideia, é o equivalente a fazer 6 ou 7 longas-metragens num período de 2 anos, em termos de minutagem. E a minha preocupação sempre foi em como sobreviver com um conteúdo fortalecedor dentro desse universo. Para dar um contexto, ele estava disponível para Facebook e Orkut, foi lançado em agosto de 2012, tá? Foi um jogo desenhado para redes sociais. Ele alcançou 4,5 milhões de pessoas no período que ele ficou no ar, o ciclo dele a gente fechou faz pouco tempo, e ele tinha uma média de 800 mil jogadores por mês. 11 meses de desenvolvimento, com uma equipe que começou com 12 e alcançou 25 pessoas. Então, eu achei importante trazer esses números para a gente entender a complexidade, né, quando a gente fala de jogo. Os desafios vieram mais talvez até de um excesso de cuidado que a gente teve, com uma preocupação bastante grande de representar todos os valores originais do Chico Bento nessa nova mídia, trazer tudo que ele leva, né, para o leitor, para o nosso jogador. Então, acho que assim, o que a gente talvez eventualmente tenha tido mais trabalho foi para ter certeza que aquilo estava fazendo jus e estava alinhado com o universo do Chico Bento, apesar de ser uma nova mídia. Para mim, o sinônimo de inovação é fazer sentido. A música para criança pode ter inúmeras funções. Já houve épocas da história em que as músicas tinham um papel disciplinador. As músicas, as histórias eram para deixar as crianças calmas, quietas, ordeiras. Isso vai mudando ao longo do tempo. Eu acho que a função da música para a criança é conduzir a um contato com a própria voz, com a escuta do mundo, com essa parte do mundo que não entra pelos olhos, que vai entrar pelos ouvidos. Nas minhas oficinas eu sempre penso, procuro trabalhar as sensações mais do que isso com os adultos, né? Mais do que um desenho, porque enfim, tudo isso está relacionado com a criança porque eu faço livros para criança, mas não vou ficar aqui separando, isso é para adulto, não é, porque acho que é isso que eu falei, eu não fico pensando nas crianças quando eu estou fazendo. Eu acho que se você está envolvido no trabalho, a criança ou o adulto vai poder enxergar isso.
trabalho foi um documentário de curta-metragem. Ele surgiu num momento muito curioso, assim, porque eu lembro do momento de estar na faculdade e ficar indignado com algumas questões sociais, como crescente número de ataques homofóbicos, e a gente ficou se questionando como que a gente poderia fazer alguma coisa para causar alguma mudança real. E de certa forma, a gente está ainda aprendendo a usar a linguagem audiovisual e perceber o poder que essa linguagem tem de comunicar e gerar diálogo. E, nesse momento, a gente decidiu que a gente ia produzir conteúdos de ficção sobre diversidade sexual e de gênero para o público adolescente, que seria uma forma de colocar esses assuntos em pautas e tudo mais. First kids news program in Suriname. It's called 10 Minutes, and it's 10 minutes a day. In 2014, so right now we have 11 countries, and our goal is to have, at the beginning of 2016, a minimum of 16 countries, because kids need news that is especially made for them. A gente teve aqui, igual eu coloquei na minha fala, como se fosse uma festa do pijama de 48 horas de duração, que foi esse processo de produção de games, né, onde as pessoas vieram somente com um tema na cabeça, onde elas deveriam desenvolver mais essas ideias durante essas 48 horas e produzir algo jogável durante esse período. Você passar 48 horas gerando game, gerando produto, gerando conteúdo, para depois isso acabar nas 48 horas, é uma coisa meio sem sentido. Então, é de muito valor você ter eventos como o Com Kids Inovação, onde você pode retrazer, recolocar esse material todo, reapresentar isso para um público de uma área de educação, por exemplo, onde você vai trazer novas sementinhas nesse processo para que os educadores possam repensar a forma como eles usam as interfaces, né? Seja a interface suporte do livro, seja a interface suporte do tablet, como que isso pode ser apresentado de uma outra maneira, brincando, jogando, interagindo, não só com os dedinhos na tela, mas também com o seu corpo ou de outras maneiras. Nesse início aí, a gente vem ver os programas, olha. Tem os programas da Fundação Educação Infantil, nós temos os laboratórios de conteúdo e de produção. Os de conteúdo são a DVD-teca, a Gibiteca, onde eles adentram e eles vão ver, eles vão ler, eles vão botar para dentro. E tem o segundo programa de profissionalização de jovens. Aí eles entram no laboratório de produção e vão produzir vídeo, quadrinhos, e aí já vão produzir. Empreendedor juvenil, empreendedorismo juvenil. Hoje os meninos nossos, nós estamos, todos eles, quando ficam de maior, abrem a empresa deles, naquele empreendedor individual, naquele programa que paga R$40 por mês e pode tirar até R$60 mil de nota ano, né? Então, essa meninada já está, cada um com sua produtora, cada um comprando seu lote, né, construindo sua casa, né? Casando, já tem os filhos deles lá na Casa Grande. A Casa Grande é para a gente conviver, para a gente passar essa vida convivendo com gente, né? Construindo um nível de amizade, construindo humanidade. Através da apresentação desses projetos, a gente consegue vislumbrar produções que contemplem as crianças não só como meros espectadores e como meros apreciadores dos objetos da cultura, mas sim como pessoas que estão interessadas em colaborar e estar junto, inclusive nas etapas de pré-produção dos projetos. É o projeto que apresenta abordagem, conceito, universo de atuação inovador. Muito obrigada. Criatividade nos procedimentos artísticos e de metodologia de criação, conexão com o sensível, com o pensamento e expressão infantil, pesquisa de conteúdo e linguagem, olhar afinado e visões contemporâneas da infância. E esse prêmio inclui a nossa consultoria da Singular Arquitetura de Mídia, que é a nossa empresa de consultoria de desenvolvimento, que faz desenvolvimento de projetos. E com todo prazer pela riqueza, pela força, pela qualidade do projeto, pela sua força dramática, sua construção, o personagem vai para a Nina.